Fala galera, chegou a hora do nosso encontro marcado e nesse feriadão do Dia das Crianças, o Mauro Betting vai analisar todas as vertentes desse Campeonato Brasileiro que se aproxima do final. Bom dia, Mauro. Bom dia, Pedro. Prazer estar aqui com vocês no Esporte Interativo. Vamos falar muito sobre curling nesse final de semana. Curling e também futebol, um pouquinho de futebol. Aí já é controvérsia. Mas vamos tocar a bola, ou tocar a chaleira do curling. Vamos começar o programa falando de um confronto entre Rio contra São Paulo. Santos contra Vasco. No primeiro turno, o Vasco brigava para ser campeão e não teve grandes dificuldades de passar pelo Santos. 2-0 para o Vasco. O Vasco, na época vice-líder, enfrentava um Santos irregular no Brasileirão. Vitória sem nenhuma dificuldade para o time da Colina. E o roteiro todo vascaíno já conhece. Bola parada com Juninho Pernambucano e gol. No segundo só trocaram o lado, mas o resultado da jogada foi o mesmo, caixa. Hoje o Santos em melhor fase quer dar o troco na Vila, ainda que o preço da vitória seja ajudar o rival São Paulo. Mauro, a situação mudou para o lado do Vasco, que não briga mais pelo título, mas para o Santos continua irregular do mesmo jeito, né? Continua irregular do mesmo jeito. Teve um momento espetacular recente, quando com 1 a menos, e esse a menos era o Neymar, ou seja, quase que 5 a menos, a equipe do Muricy conseguiu fazer a diferença e voltar pelas circunstâncias com bom resultado diante do Grêmio. Mas é um time ainda muito instável, opções interessantes foram se esvaindo na temporada. Uma que parecia fora de campo, fora de ritmo, fora até do clube, está se mostrando interessante, que é o Bernardo. Só que pega um Vasco que está num momento que também é ruim, porque a derrota, principalmente do psicológico, em São Januário para o São Paulo que cresce, foi muito doída, foi muito dolorida. Ainda vejo onde a equipe do Juninho Pernambucano se reestruturar, mas falta Dedé, fez muita falta ao São Paulo, sem tirar mérito do tricolor paulista. É um momento delicado e é um jogo que o pior para as duas equipes vai acontecer. Claro que como não dá para os dois perderem, eu acho que para o momento de tabela é jogo que cheira a empate. Mas quem tem mais a perder nesse jogo é o Vasco, Sem né? dúvida, porque o Santos está naquele meio de tabela. O Santos precisa estar olhando esperto para a turma de baixo, mas que tem muito time pior ou com campanha ainda pior que o Santos. Mas é a grande decepção do brasileiro, a gente não cansa de falar, ou pelo menos eu não canso de falar aqui no Esporte Interativo, porque é um time que tem Neymar e que tinha Ganso, apesar de todos os problemas do Ganso que o levaram inclusive ao São Paulo, não pode fazer uma campanha pífia como está fazendo. De jeito nenhum. O São Paulo enfrentou um Figueirense já em crise no primeiro turno. No Orlando Scarpelli, 2-0 para o tricolor com show do menino da base, o Ademilson. A primeira vitória a gente nunca esquece. Depois de 3 jogos à frente do São Paulo, enfim Ney Franco ganhava os primeiros 3 pontos. E se hoje Luiz Fabiano está decidindo a parada para o tricolor, lá na 11ª rodada os suplentes levaram o São Paulo à vitória. A promessa Ademilson marcou o primeiro gol e William José fechou a conta. O Figueirense seguia firme na zona da degola e o São Paulo continuava a sina deste Brasileirão, namorando à distância o G4. Mauro, o que tem de São Paulino aqui na redação do Esporte Interativo? Impressionante, né? Não é brincadeira. E eles apostam o que você quiser. O São Paulo vai para a Libertadores, segundo eles. Olha, a minha aposta inicial, antes de a bola rolar no Brasileirão, eu tinha 4 favoritos e meio para a conquista do Brasileiro. O Santos, que eu acabei de falar, que caiu fora desde que definhou na Libertadores. O Fluminense, né? O Vasco, e eu acreditava também no São Paulo, a despeito da irregularidade da época, que ainda se mantém. Mas depois do 3-0 sobre o Palmeiras e principalmente, claro, o excelente 2-0 sobre o Vasco, não só pelo resultado em São Januário, não só pelo duelo de 6 pontos, mas pela maneira como o São Paulo se comportou nesses jogos e principalmente, taticamente, com a entrada do Wellington, ao lado do Denilson, a zaga estava mais protegida, o Cortez, tive a oportunidade de falar hoje com o Cortez, se sente muito mais protegido para sair um pouco mais para o jogo. Até o Paulo Miranda fez uma partida notável contra o Palmeiras, então aqueles caras que antigamente não eram uma solução, eram um problema para o Ney Franco, começam a mostrar resultado. E mesmo o seu Lucas, você tem o Luiz Fabiano, você tem o Oswaldo cada vez melhor, tem um elenco redondinho com algumas boas opções de banco. Então é um momento muito superior do São Paulo. O São Paulo deve ganhar e até com facilidade do Figueirense. E o São Paulo, que nos últimos tempos teve muito problema com o técnico. A torcida sempre pegava no pé do Adilson, do Carpegiani. E agora com o Ney Franco parece que encontrou uma sintonia do técnico com a torcida. Mas né? ainda a gente tem que aguardar, porque desde a conquista do primeiro dos títulos internacionais do São Paulo, da Libertadores de 92, que agora completou 20 anos dessa equipe multicampeã do Tele Santana,
criou-se uma torcida gigantesca, já era grande, mas do São Paulo passou o Vasco, passou o Palmeiras, é a terceira torcida do país, é uma das que maior potencial de crescimento tem. E esse neo-São Paulino, se dá para usar o termo, nesses últimos 20 anos, ele é muito menos paciente. O São Paulo, para pegar 2 exemplos históricos, Dario Pereira chegou em 77 ao Morumbi, mas só virou um dos maiores zagueiros que eu vi jogar quando virou zagueiro a partir de 80. E antes disso, era um jogador que tinha problemas de lesão, não dava certo. O Raí chegou ao Morumbi em 88. Mas só virou esse craque bandeira São Paulino a partir de 91. Foram 3 anos do Raí meio que se arrastando no Morumbi. Outros clubes, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Inter, não teriam a paciência que tiveram. Então, hoje, o São Paulino é muito mais irreacível, tem muito menos paciência. Mas, mesmo assim, os resultados de campo são muito bons. Talvez ele não tenha essa paciência, Pedro, porque o São Paulo acostumou muito bem o seu torcedor. 3 títulos seguidos brasileiros, como eu disse, né? Não, e tanto. Tricampeão mundial, Libertadores. São Paulo não tem uma fila para pegar exemplos paulistas, como ficou o Corinthians 22 anos, como ficou o Palmeiras 16, um momento complicadíssimo do Palmeiras agora. São Paulo, na história, não teve nada nesse... Teve o de 57 até voltar a ser campeão paulista em 70, porque estava construindo o Morumbi. E também porque tinha um fabuloso Santos do Pelé e a primeira academia do Palmeiras também. Fora Cruzeiro, Botafogo, enfim. Quando o São Paulo não conseguiu nem chegar perto, o São Paulo nunca disputou uma Taça Brasil, por exemplo, de 59 a 68. Mas se tentasse, tivesse um time melhor, dificilmente será melhor em nível estadual do que Santos e Palmeiras. Hora de falar de Atlético e Sport. Jogar contra o Sport na Ilha do Retiro sempre é uma missão difícil, quase impossível. Não nessa temporada. O Galo foi lá e ganhou do Sport por 4-1. Apesar de feliz pela campanha, a torcida do Galo deve ter uma pontinha de saudade daquele Atlético arrasador. No primeiro confronto contra o Sport, o time era líder, e na Ilha do Retiro mostrou o porquê. O Sport até se impôs no começo do jogo. O caldeirão da ilha ferveu com 1-0. Mas daí pra frente o que se viu foi um show do Galo. Gols de todos os jeitos, de sobra na área, de cabeça e de craque. Que golaço, hein, Ronaldinho? Mais uma vez o Galo dormia na liderança e o Sport, apesar da goleada, ao menos dormiu fora da zona da degola. Situação bem melhor que a de hoje. Mauro, 4-1 de virada lá no Recife, mas hoje em dia o atleticano pode se contentar com uma vaga na Libertadores? Não, se fosse antes de começar o campeonato, embora eu tivesse feito uma boa Copa do Brasil, uma excelente campanha no Mineiro, até por tudo que tem sofrido o atleticano nos últimos anos, eu ficaria meio ressabiado, né? Se eu não soubesse o que foi o Campeonato Brasileiro e olhasse a campanha atleticana agora, eu falava, pô, estamos bem, estamos lutando ainda, está vivo, está muito difícil, está muito aos pés do Fluminense, mais uma conquista nacional, mas estamos vivos. Mas como foi a campanha do primeiro turno, uma campanha excepcional do Galo, né? Excelente momento do Bernat, que caiu de produção, isso explica também essa queda de produção. Ronaldinho ainda voltando, mas ainda não é aquele. Comando do Cuca, as opções de banco que tem o Atlético, era para esperar mais, né? Ou pelo menos chegar nesse ponto do campeonato, a 9 rodadas do final, muito mais próximo do Fluminense. Não aos 9 pontos como está agora. 9 pontos com 9 jogos é muito. muita detalhe, coisa. Né? É enorme o mérito do Fluminense, porque o Atlético fez um brilhante primeiro turno. Mas o Fluminense estava na cola, né? O Fluminense tinha feito uma campanha que em outros turnos do Brasileirão por pontos corridos, ele teria sido líder. E muito bem. E interessante, no caso específico do Fluminense, uma campanha muito discutível. As más línguas vão poder falar, é o Fred à frente e o Diego atrás. E eles criticam o Abel Braga até hoje, a torcida do Fluminense. O time está muito retrancado e eu acho até que ele tem que fechar algumas vezes o Fluminense, porque a zaga é um pouco exposta pela qualidade de alguns dos seus jogadores, pela marcação no meio campo e pelo fato do Fred mal cercar, Thiago Neves não cercar, Deco já cercou muito mais, o Wellington nem importantíssimo, mas também não tem aquela ajuda assim taticamente. Então, às vezes, eu acho que o Abelão não deixa de ter razão ao tentar trancar mais o time, porque é um time que especula e faz isso. A gente teve grandes equipes na história do futebol brasileiro, nos anos 70, por exemplo, o grande Inter do Minelli e a segunda academia do Palmeiras, o Inter que foi bi em 75, 76, um outro time em 79, Palmeiras campeão, bicampeão em 72 e 73, eram equipes tecnicamente muito melhores que este atual Fluminense, mas eram equipes, como se diz na Itália, cínicas. Fazia 1-0 e estava bom. A goleada daquela segunda academia do Palmeiras, as goleadas do Inter do Minelli e do Falcão, era tudo de 1-0.
Era um futebol mais trancado, era um futebol com menos gols nos anos 70, mas eram equipes que faziam absolutamente o necessário para serem brilhantes, como foram o Palmeiras e o Inter da época. E pensando por um lado, 9 pontos pode ser muita coisa, mas o Galo enfrenta o Fluminense em casa, tem confronto direto, né? Dá para dar uma tiradinha aí de 6 pontos, né? Se é que você consegue fazer gol no Diego Cavalieri, se é que você consegue não tomar gol do não Fred. tomar gol do Fred. E não é só, claro, o Fred, tem o Wellington nem para dar as bolas, os passes para gols, as assistências para o Fred. Você ainda tem Thiago, você tem Deco, tem o Rafael Sobis, que fez o segundo gol agora no meio de semana, que é um atacante também muito interessante, campeão do mundo, enfim. É um time muito bom. E Mauro, pensando um pouco no histórico do Campeonato Brasileiro, você não acha que já passou da hora de um time fora do eixo Rio-São Paulo voltar a vencer? O último foi o Cruzeiro em 2003, quase 10 anos. Mas para mim ainda é o melhor time de todos os que ganharam o campeonato por pontos corridos. O Cruzeiro do Alex e do Luxemburgo em 2003, o time da Tríplice Coroa, foi o melhor de todos, né? Se a gente pudesse fazer hipoteticamente um duelo com todos os outros campeões, até mesmo com o São Paulo 2006, que era diferente do de 2007 e diferente do Tri de 2008, para mim o melhor foi aquele Cruzeiro. Mas de lá para cá, a gente não tem um campeão sem ser do Rio ou de São Paulo, e também a cada ano, e principalmente desde o ano passado, a diferença financeira tem sido muito grande. E tende a ser isso cada vez mais forte. E tende a ser cada vez pior, tende a cada vez mais polarizar entre Rio e São Paulo e entre alguns do Rio e alguns de São Paulo, o que é péssimo para não só o futebol, mas principalmente como negócio do futebol, já que muitos só pensam no negócio e cada vez pensam menos no futebol. Porque a grande diferença do futebol brasileiro é que nós temos 12 times grandes. Mas sem dúvida, não. E às vezes e antes, muito por causa dos regulamentos absolutamente imbecis que tinham. Mas exatamente por você ter 12 grandes, é muito difícil falar, né? O que facilita o nosso trabalho, né, Pedro? Porque assim, se eu falar qualquer pataquada aqui que um time pode ser campeão e um grande pode ser rebaixado, pode acontecer no Brasil pelo nivelamento. Infelizmente, um nivelamento técnico baixo nos últimos anos, mas é isso, não tem no mundo tantas equipes grandes ou com potencial de chegar ao título como a gente tem no Brasil. Mas, Mauro, você não fala pataquada porque os seus palpites têm sido muito bons e isso a gente vai ver no final do programa. Assim, que já que o meu time não acerta uma bola nem na direção da meta, pelo menos o torcedor tem que acertar alguma coisa. Já que o torcedor do meu time erra ainda mais quando vai lá e vai pichar muro de estádio, vai pichar muro do clube. O time já não tem dinheiro para montar um grande time. E gasta mais dinheiro para gastar tinta. Mas de palpite, você tá afiado e no final do programa a gente vai ver isso. É porque eu nem lembro. Você vê como eu prestei atenção, como eu planejei os palpites, eu nem lembro os meus. Aliás, só lembro um, e esse eu sei que eu errei. Que era o jogo do meu time. 2-2, você disse e errou. Foi quase. Eu falo, eram 3 gols, né? Então, quase. Achei que eu saí 4, só que saiu só por um lado. E no nosso programa a gente sempre escolhe o destaque da rodada. E o destaque dessa rodada de domingo é Ronaldinho Gaúcho, o R49, o Ronaldinho do Galo. Habilidoso, diferente, um verdadeiro craque. O Atlético Mineiro parece ter feito muito bem a Ronaldinho Gaúcho. O sorriso fácil voltou e junto com ele as belas jogadas. Após uma suspensão tanto quanto discutível, Ronaldinho volta a campo em casa para ajudar o Galo na caça ao líder fluminense. E o Independência promete estar lotado, pronto para mais um show do R49. Mauro, quando o Ronaldinho chegou ao Galo, muita gente falou assim, ele é da noite, não vai chegar a jogar 10 jogos no Galo. Ele jogou e Galo da madrugada, bem. Cara, e tá super bem. Se não é o craque do Brasileirão, Pedrão... É um doce, com certeza. Né? E no Flamengo, eu deveria dizer, quando ele chegou, o Flamengo foi campeão invicto do Brasileiro. Foi pra Libertadores. Foi pra Libertadores, fez o gol do título da Taça Guanabara. Não teve uma consistência, uma regularidade, problemas extra-campo, alguns até não são nem dele, né? E muitos até que são dele, digamos, é responsa muito mais do irmão do que dele, você pode falar, pô... E falando de Flamengo, a gente vê o Thiago Neves no líder, o Luxemburgo no vice-líder e o Ronaldinho no terceiro colocado. Cara, não tinha pensado para esse lado também. Então o problema é o Flamengo, não os jogadores, né? É um dos problemas, ou não tem sido solução o Flamengo, né? Então assim, você falou, acontece, né? Agora, dói, né, pro torcedor, né? Claro, até pela série como foi ruim do Ronaldinho. O Thiago Neves já tinha, mesmo indo muito bem no Flamengo, um ótimo jogador, tinha uma história muito grande com o Fluminense, né? E se mantém e pode fazer ainda mais história, como provavelmente vai ser de novo campeão brasileiro. Então dói ainda mais pro torcedor, claro que dói. Coritiba e Bahia lá em Salvador no primeiro turno foi um jogo de muitos gols, 2 para cada lado. Um confronto com uma pitada de drama, e também foi assim lá no primeiro turno.
O empate em 2-2 deixou o Bahia na penúltima colocação e o Coxa a uma posição da zona da degola. Hoje, apesar dos dois times estarem fora do Z4, o confronto vale muito. Quem vencer se distancia bastante da Série B de 2013. Já o derrotado tem grandes chances de ficar na 16ª posição, bem pertinho do fantasma do rebaixamento. Mauro, o Coritiba venceu o Palmeiras e vem embalado. E o Bahia, hoje, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, né? Um trabalho excepcional do Jorginho desde quando estreou na Vila Belmiro, vencendo o Santos, ainda com o último jogo do Ganso, mais Neymar, toda a tropa. E o Jorginho havia chegado e ido direto para o banco de reservas na Vila Belmiro, né? Aliás, mais um mérito do Jorginho, não só como treinador, mas como pessoa, de ter a coragem. Quantas vezes o treinador não chega e fica lá em cima, deixa o outro, não tem o tempo dele para treinar, mas pera lá. Contratado, cara, vai pro campo, a responsa é sua, aguenta a bronca. E fez muito bem o Jorginho, fez uma campanha estupenda de recuperação. Ah, vai perder em casa 2-0, mas perdeu em casa pra quem? E num jogo que mandou bola na trave, jogando bem. Teve um gol mal anulado, teve um lance discutível do Lomba com o Wellington Nem, mas não jogou mal o Bahia, né? Então, assim, é um time que recuperou-se muito bem. Tem uma das revelações do campeonato, que é o Gabriel, que é muito bom jogador. Agora, o Coxa, que acabou com essa coisa de inferno astral, na véspera do Dia das Crianças, do próprio aniversário do Coritiba de 103 anos. Tem 2 jogos em casa. Um resultado espetacular em Araraquara, né, contra o Palmeiras. Era um duelo de 1000 pontos, e ainda mais a rivalidade agora recente da Copa do Brasil desse ano, da própria 6-0 do Coxa no ano passado. Então, tudo isso levou a uma situação em que o Coritiba está no momento, se não brilhante, porque está lutando para não cair, mas com uma tendência de alta, como diríamos nas bolsas, muito grande. É um jogo muito equilibrado. Palmeiras e Náutico lá em Barueri teve um show de Obina. Ele estreou pelo Palmeiras e deu show. 3-0 pro Verdão. O Palmeiras fora da zona de rebaixamento. Tudo que o palmeirense gostaria de ouvir. Bom, mas para isso, só assistindo nosso túnel do tempo. Vai que Obina e companhia não se inspiram, não é? Afinal, inspiração não faltou no jogo contra o Náutico. 3-0 na reestreia de Obina com a camisa alviverde. Para o Náutico, a derrota não tirou o foco do time, que assim como na época faz uma campanha bem regular. Já o palmeirense está à espera de um milagre, ou melhor, de mais 9 jogos como esse aí. Mauro, a gente está vendo os gols do Obina. O grande problema do Obina não é ele começar bem demais e não manter essa regularidade nos times que ele passa? É um histórico dele, né? Às vezes ele começa melhor que encomenda, mas o caso do Obina agora não pode ser muito cobrado pelo Palmeiras. Primeiro que ele não é titular, e segundo porque se o Palmeiras hoje escalasse Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu, Ademir da Guia, Dulevinha, César Enei, com o Brandão no banco, dificilmente esse time ganharia praticamente os 9 jogos que restam, inclusive esse dificílimo contra o Timbu nos aflitos. É um problema estrutural e não é só desta gestão, vem de outras coisas. Quando o Palmeiras fazia tudo certo, como em 2009, acabava dando tudo errado. Como o Palmeiras tem feito muita coisa errada, está dando mais do que errado agora em 2012. E jogar nos aflitos, com o gramado dos aflitos, com a areia que tem debaixo ali, é um campo difícil, é um campo que uma equipe de velocidade, que não é exatamente o caso do Palmeiras, sofre. O Náutico está muito mais acostumado. É o gramado mais complicado para quem não está acostumado a jogar, é o dos aflitos. E o Náutico, mesmo perdendo de virada para a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, é uma ótima surpresa do campeonato. Não dá para dizer que não é favorito, até porque o Palmeiras, que precisa vencer, e vencer muitíssimo bem o Náutico no Recife, está com muitos problemas, muito desfalcado, com a cabeça e com o astral além da segunda, dos infernos. Então é muito difícil que não dê a lógica, ou seja, hoje deu o Náutico. Mas ó, é contra o Náutico, o time do Náutico é bom, o estádio vai estar lotado, o gramado é ruim, tem o calor, tem todas essas adversidades para o Palmeiras. Uma vitória, não podia ser a vitória da arrancada palmeirense, como fez o Fluminense em 2009? Pode vir a ser. Agora, o que aconteceu com o Fluminense, que neste exato momento de tabela estava numa situação ainda pior, e a história do Fluminense é bárbara, porque aquele time conseguiu um milagre, o time de Guerreiros, em 2009, manteve-se na primeira divisão e foi campeão no ano seguinte, ao se manter na primeira divisão, ganhando em 2010 o Nacional, é que falta uma qualidade técnica, falta um monte de coisa ao Palmeiras, né? E para piorar para o caso da equipe paulista, falta os adversários diretos e até os indiretos colaborarem, no sentido de que eles não ganham seus jogos, né?
tem nenhum time brilhante. Aliás, nos últimos anos, infelizmente, pela qualidade técnica extremamente discutível do futebol brasileiro, mesmo tendo um grande Santos campeão da Libertadores, mesmo tendo esse time excelente do Corinthians, extremamente competitivo a equipe do Tite, o que você tem nos últimos anos é um nível ruim. Eu até brinco, falando sério, que às vezes são 20 equipes lutando para não cair. Quem melhor se salvar do rebaixamento acaba campeão brasileiro. Mas dessa vez o Palmeiras não está se ajudando, só está se atrapalhando, e os rivais quase todos, se não estão ganhando, conseguem resultados minimamente superiores ao do Palmeiras. E o resultado é esse, uma equipe que dificilmente vai conseguir escapar. Você não está confiante no Palmeiras salvar no rebaixamento? Olha, primeiro falando do lado do torcedor. Aliás, só estou aqui no Esporte Interativo onde eu trabalho porque sou torcedor. Não tenho que distorcer no ar, mas sou torcedor. Eu acredito até na oração, né? Em nome do pai da bola, Valdemar Fiume, em nome do filho do divino Ademir da Guia, em nome do espírito de São Marcos, amém. Só que só dá para orar, só dá para torcer, não dá para acreditar. É difícil, mais que eu tenha falado, até para os próprios atletas, pela situação, é muito difícil. Futebolística e matematicamente, só um milagre como no Fluminense em 2009. E o próprio nome já diz, milagre não é toda hora que acontece. E quando acontece, acontece com times tecnicamente melhores que os do atual Palmeiras de 2012. E falando de Fluminense, vamos falar do jogo entre Fluminense e Ponte Preta. No primeiro turno aconteceu o que vem acontecendo em quase todos os jogos do Brasileirão desse ano. Vitória do Fluminense por 2-1 no Moisés Lucarelli. Na época do confronto, 11 rodadas do Brasileirão e o Fluminense não sabia o que era perder. Para os mais ligados em números, a disparada do tricolor não é obra do acaso. Em Campinas, 2-1 na Ponte. E bom, não preciso nem falar de quem foi o gol da vitória, não é? Tá certinho, Mano Menezes. Não precisa dar chance pro Fred não, viu? A Ponte perdia a chance de colar no grupo da frente. E o Fluminense seguia embalado, rumo ao topo da tabela. Quem é que vai parar esse time do Fluminense, que pode ser o melhor campeão brasileiro em aproveitamento dos últimos tempos? A gente até já falou, né, Pedro? Para mim, tecnicamente, o Cruzeiro do Alex era... É interessante. Se você pensar, pô, esse time tem Fred, tem Diego Cavalieri, tem Deco, né, tem Thiago Neves... tecnicamente, se bobear, pode até esses jogadores mais determinantes, mais desequilibrantes, sejam melhores que aquela base do Cruzeiro de 9 anos atrás. Mas o Cruzeiro era o conjunto, Só né? que o conjunto do time, um Alex, de uma forma estupenda, fazia a diferença. Lembrando que era um campeonato com 28 clubes, mais longo, evidentemente, que esse. O Cruzeiro mudou muito, porque a janela de negociações fez um estrago em todas as equipes, ou praticamente todas elas. Só que ainda o mérito maior do Cruzeiro é que era um Cruzeiro que havia ganho o estadual, ganhou a Copa do Brasil, quer dizer, já estava na Libertadores e foi o único, desde que a Copa do Brasil, a partir de 89 para cá, conseguiu a dupla coroa, foi tríplice coroa, porque ganhou também o estadual de 2013. E o rival do Cruzeiro era o Santos de Diego e Robinho. Não, isso que eu ia falar, a qualidade do rival do Cruzeiro à época era esse de Santos, do Diego e do Robinho e do Ricardo Oliveira de centroavante. Então é interessante, foi um time que foi vice-campeão da Libertadores, perdendo por um Boca de Riquelme e o Boca de Tevez, né? Aquele Santos de 2003, até pela experiência e entrosamento, era melhor do que o Santos da fase decisiva do Brasileiro de 2002 e muito melhor do que o que viria a ser campeão brasileiro de 2004, que tinha Bob, tinha um time bem discutível tecnicamente. Não tinha mais o Diego. O Robinho teve aquele problema com a mãe sequestrada, voltou só no final, né? O Furacão, o Atlético Paranaense, fez uma campanha muito boa com o Washington fazendo um balde de gols, até que perdeu o jogo em São Januário, o Santos meteu 3-0 no São Caetano no ABC, e depois na última rodada, com a vitória sobre o Vasco, o Santos se garantiu campeão brasileiro de 2004. Mas a campanha, assim, o desempenho do Fluminense é espetacular, mas eu acho aquele time do Cruzeiro melhor que esse, o que não tira nenhum dos méritos do Fluminense. A gente já falou até bastante aqui no programa hoje do Fluminense e merece falar mais, mas nesse jogo, apesar da boa virada na Ponte Preta, né, é difícil imaginar que não dê a lógica, ou seja, de novo o Fluminense pode até ser pressionado, pode perder pênalti, pode ser o que acontecer, mas o Fluminense é mega favorito. Mas ano passado o Fluminense era favorito, podia assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e enfrentar o América Mineiro em casa e perdeu do Ameriquinha. Mas era um outro momento do Fluminense, claro, uma base muito parecida a isso, o que explica também o sucesso do Fluminense nessa temporada é a base que se mantém, o desenho tático, a ideia do time, a filosofia, mesmo mudando o treinador, muito parecida desde a conquista de 2010 com o Muricy Ramalho.
E se ele não quisesse sair, né? Depois da proposta da seleção teve do Santos, havendo todo um desgaste, então acabou saindo o Muricy das Laranjeiras, mas a base é muito boa, né? E é o que tem feito a diferença nessa campanha mais notável até que o próprio futebol apresentado pela equipe. Botafogo e Grêmio no primeiro turno era a estreia de Seedorf com a camisa do Alvinegro. Mas o que se viu no Engenhão foi um show gremista, com gol do boliviano Marcelo Moreno. O dia 22 de julho foi especial para a torcida do Botafogo e para esse cara aí. Clarence Seedorf, enfim, fazia sua estreia no Fogão. Festa, crianças aos montes, faixa com o rosto do novo ídolo. E para dar as boas-vindas, ótima jogada. Se consagra aí, Elkson. Que isso! E a festa acabava por aí. Marcelo Moreno guardou, e o Grêmio não só estragou a estreia de Seedorf, como pulou para o G4 para não sair mais. E ao Botafogo, que poderia ter entrado na zona de classificação para Libertadores, restou lamentação. Mauro, o Grêmio é copeiro, imortal, peleador. Tem o ditado gaúcho que fala que não tá morto quem peleia. O Grêmio tá vivo? Bom, primeiro por tudo isso que você falou, Pedro, e mais ainda pelo trabalho do Luxemburgo, gosta ou não gosta, é um excelente treinador ainda. Ainda, aliás, é uma maldade a gente falar, ele é um excelente motorista ainda, excelente jornalista ainda. Não, o cara pode não estar no grande momento, pode já estar caminhando-se, claro, para o final de carreira, mas é um baita treinador. E aí você pode falar, o Zé Roberto ainda é um grande jogador? Também pela final da idade, tudo bem, mas é um baita jogador. O Elano recuperou a alegria de jogar e tem ido muito bem. Ataque tem Marcelo Moreno e Kleber, você tem que respeitar. O Gilberto Silva ainda é um grande jogador como zagueiro, enfim. É o time do ainda, o Grêmio. Ainda está ainda muito bem. E na dúvida, o Grêmio já teve campanhas espetaculares com elencos muito mais limitados. Eu não esperava um retorno tão bom do Grêmio, ou uma queda tão abrupta do Atlético Mineiro. Mas, e como o Botafogo, entre os irregulares, os monstros da irregularidade desse ano, ele, Internacional, e o próprio São Paulo, embora o São Paulo está com cara de que vai ficar no G4 para valer até o final do campeonato, eu vejo, até pela irregularidade do Fogão, maiores chances sim para o Grêmio. E Mauro, a gente falou de todos os jogos da rodada. Qual é o grande jogo desse domingo no Campeonato Brasileiro? Boa pergunta. Assim, em termos de comoção, eu diria, tudo grande quando está numa situação delicada envolve muita coisa. Então, o jogo dos aflitos, pela ótima campanha do Náutico, ainda mais jogando em casa, talvez você fique um pouco mais esperto. Mas se eu pudesse escolher um só para ver, eu assistiria a Grêmio e Botafogo. Eu gosto da maneira como o Botafogo joga, eu gosto de alguns jogadores do Botafogo. Então eu assistiria, estaria mais de olho em Grêmio e Botafogo. E até porque o Náutico e Palmeiras não vai fazer bem pro coração palmeirense, seja o que for, seja o que aconteça nesse jogo. É aquele jogo, eventualmente, que você faz com meu pai, fica ouvindo música, faz com um amigo meu que... Vai ao cinema. Vai ao cinema, faz um amigo meu que ele diz que dá sorte ficar entrando e passando dentro de túnel na cidade. Então ele fica entrando, saindo, saindo. Já deu certo para ele outras vezes, mas parece que agora ele vai ter que ir num túnel, tipo o túnel do Monte Branco na Europa, que são 12 quilômetros, para ver se dá mais sorte para o Palmeiras. Difícil. Chegou a hora mais aguardada do programa. Ou não. É hora da gente ver como é que o senhor se saiu nos palpites da rodada passada. Roda a vinheta. Eu já falei do choque rei, né? São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras? Quanto? 1-1. E olha lá. Santos e Internacional. 1-0 Santos. Náutico e Corinthians. 2-1 pro Corinthians. Atlético Goianiense e Vasco. 2-0 Vasco. Fluminense e Botafogo. Fred, 1-0. Não, Thiago Neves, 1-0 Fluminense. Grêmio e Cruzeiro. 2-0 pro Grêmio. Galo e Figueirense. 3-1 pro Galo. Mauro, meus parabéns. 4 acertos em 7 jogos é muita coisa. Acima da média, né?
G4, aproveitamento de G4. Aproveitamento de G4, mas às vezes com a campanha discutível. A torcida também está meio criticando. Bom, a torcida do grande líder é criticado, né? O Abelão é criticado no Fluminense, que não vão me criticar também. Vamos manter essa pegada de Fluminense até o final do Sim. campeonato? Vamos nós, vamos lá. Então vamos lá, vai. Santos e Vasco. 1-1. São Paulo e Figueirense. 3-0 São Paulo. Atlético e Sport. 4-0 Atlético Mineiro. Curitiba e Bahia. 1-1. Quero ver esse agora. Náutico e Palmeiras. Liga pra Mandinar, mais Liga fácil. para Ademir da Guerra. Ademir, Marcos, que vai ter despedida dia 12 de dezembro. Palmeiras e Náutico. 1-0. Pra quem? 1-0. Não, tem que eu sou obrigado a dizer que eu acho que o Náutico ganha por 1-0. Com coração. 1-0 pro Náutico. Alguma coisa eu tenho que citar. Não, meu palpite é 1-0 pro Náutico. Evidentemente não é a torcida, mas eu acho que o Náutico ganha 1-0. Fluminense e Ponte Preta. 2-0 Fluminense. Grêmio e Fred Botafogo. e Thiago Neves jogam, né? Não, o Thiago Neves não joga. Fred e Wellington Ney, pronto. Grêmio e Botafogo. Grêmio e Botafogo, 2-1 pro Grêmio. Eu tenho De virada. certeza, 2-1 pro Grêmio de virada. absoluta que você acertou todos os palpites hoje. Tenho certeza absoluta que se eu puder gravar na segunda-feira, eu tenho boa chance de acertar outros palpites. Beleza, Mauro? Até o próximo encontro. Se Deus quiser, até mais. Valeu. Valeu, galera.